Olá pessoal, sou o professor Wagner. O intuito dessa apresentação é realizar algumas fundamentações argumentativas para duas questões de raciocínio lógico matemático, cobrado agora domingo na prova da Receita Federal para o cargo auditor fiscal, a banca FGV, e essa prova ela foi contemplada com 8 questões, 2 passíveis de recurso. Ok? Iniciaremos essa apresentação realizando uma análise e algumas impressões da prova de raciocínio lógico matemático, prova do tipo 1, cargo auditor fiscal da Receita Federal, prova elaborada pela Fundação Getúlio Vargas no domingo, dia 19 de 3 de 2023. Muito bem, foram 8 questões nessa prova, sendo 6 questões totalmente pertinentes, estão de acordo com o conteúdo programático, mas de forma muito respeitosa, eu discordo de 2 questões que foram cobradas nessa prova. Essas 2 questões são passíveis de recurso. Foram 8 questões, 2 passíveis, as outras 6 estão de acordo com o conteúdo programático. São as questões 21 e 22. A questão 21, ela traz temas da matemática financeira específicos, coisa que o edital recente, o edital da Fundação Getúlio Vargas sobre essa prova, não prevê matemática financeira específica. Lá no edital está apenas porcentagem e juros. Vou mencionar na sequência algumas referências, alguns conceitos que porcentagem e juros são temas do ensino fundamental e no mais poderia expandir aí para o ensino médio. Jamais temas da matemática financeira que foi trazido aí na questão, onde envolve equivalências de capitais, investimentos, parcelas, fluxo de caixa, enfim, vou mencionar na sequência. Portanto, ela extrapola o conteúdo programático do edital. Na verdade, se a gente for fazer uma comparação com a própria banca, Fundação Getúlio Vargas, para outros cargos, por exemplo, mesmo para um cargo similar de auditor fiscal estadual de Santa Catarina, a prova recente de 2023, ele traz um conteúdo programático bastante específico de matemática financeira, aí sim ele tem o direito de cobrar equivalências de capitais, fluxo de caixa, né, essa parte mais específica da matemática financeira. Mas infelizmente, de forma muito clara aí, respeitando a banca, existem aí vícios nessa questão, porque o conteúdo programático só tem ali porcentagem em juros, vou mostrar na sequência. Essa situação por si só já poderia ser aí um argumento fortíssimo para anulação dessa questão. Mas existem outros. Essa questão ela tem um erro conceitual gravíssimo, né? Onde o autor da questão, de forma muito respeitosa, acredito que realmente nós somos professores, a gente tem que ter aí um tempo maior para elaborar uma questão, tem que passar por uma revisão de um professor da língua portuguesa, talvez pela correria de trabalho isso às vezes não dá tempo, mas faltou ali ele mencionar que esse valor de 120 mil, ele seria o valor presente, ou uma forma de somar parcelas só para ter aí uma análise subjetiva, o que não ocorreu na questão, porque esse erro conceitual é o seguinte: jamais poderemos somar parcelas em períodos diferentes. E esse foi o conceito que está na redação da questão, né? O autor ele quis imaginar que a entrada mais as 2 parcelas podem ser somadas, totalizando 120 mil. Isso não pode ser feito, isso fere conceitos básicos da matemática financeira. Vou trazer aqui também algumas argumentações, algumas referências, onde eu não posso somar parcela de um dia para o outro. Veja só, quanto é R$100 hoje, mais R$100 amanhã? Não posso somar e falar que é 200. Eu preciso da taxa, eu preciso saber as orientações necessárias. Então, eu preciso levar esse valor para amanhã ou trazer o de amanhã para hoje para somar. E olha que eu estou falando de um dia para o outro. A questão ela traz de um ano para o outro. Jamais poderemos somar parcelas em períodos diferentes. Isso é um erro gravíssimo conceitual que induz aí que foi induzido para essa questão.
no comando da questão. Então, essas duas situações elas são muito robustas para anulação dessa questão. Eu vou mostrar na sequência para que você possa embasar o seu recurso. Vou deixar na descrição do vídeo esse arquivo e também algumas referências para que você possa se apoiar, caso seja interesse seu no seu recurso. Se houver alguma outra questão que você discorda, que também poderia ser anulada ou mudança do gabarito, coloque na descrição aí, nos comentários, perdão, para que a gente possa discutir essa situação. Ok? Então essa é a questão número 21. Além dela ter aí também uma ambiguidade. No final, a falta de clareza é que ele menciona situações referentes a o que é mais preferível. Então, ele deveria ter trocado essa situação para o que é mais vantajoso do ponto de vista financeiro. Mas enfim, vamos discutir. Essa terceira situação até nem é tão relevante para a anulação dessa questão. Mas as duas anteriores, com certeza, são muito relevantes. E a primeira, por si só, já cabe a anulação da questão, e a segunda reforça mais ainda essa situação. Agora, a questão número 22 ela é mais polêmica ainda. Ela traz aí uma questão de raciocínio lógico envolvendo problemas geométricos, mas faltou clareza, a redação está incompleta. Deveria ter falado que as circunferências elas deveriam ser não secantes ou tangentes, da forma que está, não tem alternativa única para marcação. Aliás, a banca trouxe um gabarito oficial completamente divergente que eu vou mostrar para vocês. E no meu entendimento, essa questão ela tem uma alternativa, uma solução que é infinitas circunferências, já que faltou uma redação ali com as circunferências não secantes. Ok? Vamos explorar isso tudo nessa apresentação. Vamos falar um pouquinho sobre os recursos. Os recursos eles podem ser realizados ali no site da Fundação Getúlio Vargas, que está no edital. São 2 dias úteis para que o candidato possa fazer a sua interposição do recurso. Tá? Então, o site para você interpor o seu recurso, faça uma leitura desses recursos no item 15, e aí, como você tem aí um gabarito publicado no dia 21/3/2023, a gente tem até o dia 23/3, ou seja, na quinta-feira, acredito que até às 11h59 da noite, 23h59, fazendo pela internet, o seu recurso será aceito desde que você obedeça todos os critérios pré-estabelecidos no edital. Perfeito? Muito bem. Aqui está o conteúdo programático do cargo auditor fiscal para o tema raciocínio lógico matemático. Então, a gente vai perceber durante a apresentação, quando eu mencionar a questão, a parte de matemática financeira está voltada aí para uma matemática bem básica, envolvendo porcentagens e juros. Nesse sentido, a gente tem aí um conteúdo programático muito restrito e faz com que o candidato, de forma bem natural, não estude a parte da matemática financeira específica. Em momento nenhum ele mencionou essa matemática financeira. E ressaltando também que o tema é raciocínio lógico matemático. Mais um motivo para que a gente não tenha essa situação de forma clara para a questão. De forma diferente, a gente tem aí a própria ESAF, quando fazia a prova para a Receita Federal, auditor fiscal, ela colocava lá temas específicos da matemática financeira. E a gente vai ver também que a própria Fundação Getúlio Vargas ela traz temas específicos da matemática financeira, que está previsto aí em editais, que inclusive são similares a esse. Tem um de auditor fiscal estadual, que é a Controladoria de Santa Catarina. Ela tem uma questão aí de matemática financeira que envolve equivalências de capitais. Na verdade, são 2 que eu trago nessa apresentação e que reforça ainda mais. Por que no edital de auditor fiscal estadual ela tem um edital lá com matemática financeira e ela tem realmente o direito de cobrar esses temas, mas nesse aqui, infelizmente, não há essa mínima condição de cobrar conteúdos da matemática específica financeira, que foi o que aconteceu na referida questão em debate que a gente vai apresentar na sequência. Muito bem, está aí a questão 21. Lionel pretende comprar um carro que pode ser pago à vista por R$80 mil ou a prazo por R$120 mil, com uma entrada e mais 2 prestações iguais. A primeira a ser paga
depois de 1 ano e a segunda a ser paga depois de mais 1 ano. Lionel dispõe de R$150 mil que estão aplicados no banco com rendimento de 50% ao ano. Lionel prefere pagar a prazo, é uma preferência dele. O valor máximo da entrada que Lionel deve pagar, de modo que a opção a prazo seja preferível, é de, tá aí as alternativas, 60 mil, 50 mil, 40 mil, 30 mil e 20 mil. Então, o gabarito oficial trago aqui, que a Fundação Getúlio Vargas oficializou no dia 21/3/2023, está como gabarito alternativa D. Mas eu vejo que essa questão ela traz conceitos de juros compostos, valor real e valor futuro, equivalência de capitais, fluxo de caixa, avaliação de alternativas de investimento. São temas específicos da matemática financeira. Então a gente vai mostrar na sequência que o edital deveria prever pelo menos algumas coisas parecidas ou similares a essa, que não foi o que aconteceu. Outro vício, então, seria um erro conceitual quando a gente for fazer a solução dessa questão. Não é objetivo eu resolver, porque para resolver a solução dessa questão a gente tem que ferir um princípio básico da matemática. Ele quis aí com essa redação mencionar que as parcelas, a entrada mais as duas que são iguais, podem ser somadas totalizando 120 mil. Isso não pode acontecer em hipótese nenhuma. Para que o gabarito seja alternativa D, é preciso que eu some a entrada, some a primeira parcela depois de 1 ano, na verdade a segunda parcela, já a entrada vai ser a primeira, e a terceira parcela depois de 2 anos. Olha, de um ano para outro eu jamais posso somar parcelas, prestações, somente no mesmo período. Outro vício que nesse caso não é tão relevante, mas ele deveria trocar essa redação, ao invés de preferível, para qual seria a forma mais vantajosa, utilizando aí a situação financeira. Qual a situação financeira mais vantajosa? Quando fala preferível, a gente pode preferir uma parcela menor. Então a gente pode cair aí numa situação subjetiva e pensar, é uma ambiguidade que o candidato poderia pensar, e ele poderia marcar 20 mil reais, porque ele prefere pagar menos aí. É uma questão de preferência, ele preferiu pagar 20. Então, de acordo com as alternativas, o candidato poderia ser induzido a marcar a letra E. Mas ela, talvez, a banca nem está tão preocupada com essa situação. Ela não estará quando os recursos chegarem. Ela vai estar preocupada, e se realmente ela tiver aí professores, que eu tenho certeza, altamente capacitados, a Fundação Getúlio Vargas é uma fundação, é uma instituição de respeito, conheço muitos professores que estão lá, inclusive cito alguns que estão inclusive no INPA, ou que já passaram por lá, no caso o Eduardo Wagner já prestou aí grandes serviços na Fundação Getúlio Vargas. Se eu falei Carlos Chagas, peço perdão, é Getúlio Vargas, não sei se ele ainda está lá hoje, mas são professores altamente capacitados. O professor Paulo César de Pinto Carvalho, professor Luciano Castro, então todos esses professores de respeito, têm aí vastas experiências nessa área, e quando a gente observa o cuidado que eles têm para fazer questões, e se eles estão na instituição ou se passaram pela instituição, acredito que eles vão olhar com essa questão, vão alertar a banca, não sei qual que seria a forma aí de interação entre eles, com certeza ter um cuidado maior nessa questão e uma crítica construtiva para as próximas questões, esses elaboradores, olhar mais para a redação da questão, que é muito importante para manter a isonomia do processo seletivo. Perfeito? Muito bem, então essa questão, no meu entendimento, ela é passível de recurso, ela extrapola o conteúdo programático do edital, ela contém esse vício, esse erro conceitual na soma das parcelas e também, no final, no comando da questão, ela também tem esse vício. Só pela extrapolação do edital, por si só, ela já deveria ser anulada. Então, fiz aqui o fluxo de caixa para mostrar que existe uma entrada no tempo zero, período zero, depois de 1 ano, uma parcela P, depois mais 1 ano, uma parcela P. Ok? Então vamos às argumentações para que você possa se apoiar para o seu recurso.
Veja, o conteúdo programático, já fazendo uma leitura total de todos os itens, eles mencionaram, Fundação Getúlio Vargas, apenas porcentagem, que é um tema do ensino fundamental, e juros, que também é um tema do ensino fundamental, 7º ano ou 8º ano. Tem várias referências bibliográficas que estão presentes. Eu vou trazer aqui esse tema, porcentagem e juros, não tem relação nenhuma com a matemática financeira específica, que envolve equivalências de capitais, fluxo de caixa, taxa interna de retorno, taxa efetiva, taxa nominal, né, taxa de inflação, taxa aparente. Isso é da matemática financeira. Obviamente não é isso que foi cobrado na questão, mas eu vou passando aqui na apresentação algumas argumentações bastante ricas sobre essa situação. Muito bem, então veja o que traz aí o autor renomado da editora Atlas, Alexandre Assaf Neto, que juro é diferente de taxa de juro. Veja, no edital nós temos porcentagem em juros, nem menciona taxa de juros. Então, na parte que envolve juros, a matemática trata-se, em essência, dos estudos do valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, o juro é valor monetário. É aquela compensação que você recebe por emprestar um dinheiro ou que você paga por estar usando emprestado um capital. Então, juro é um valor monetário, não é taxa de juros. A taxa de juros é uma outra coisa. Taxa de juros é o coeficiente que determina o valor dos juros, ou seja, dessa compensação, ou seja, a remuneração do fator capital utilizado durante certo período de tempo. Então, tem outras informações relevantes para que a gente possa. Então, há uma diferença muito grande entre juro e taxas de juro. O juro é um valor monetário, taxa de juro é o percentual que vai ser incidido ali naquele capital para gerar o juro. Ok? Olha o que diz o professor Ellison de Andrade, né? Até deixo aí o site, né? o link do site, e é um professor bastante renomado, ele é mestre, ele é doutor em economia, então ele tem aí algumas publicações relevantes na área de matemática financeira e economia. Eu trouxe um trecho aí de uma menção dele: nunca some o valor das parcelas de um financiamento. Então isso você vai ver também em outros autores, eu não vou trazer tantos aqui, porque isso é coisa básica da matemática, é um conceito muito fundamental. Nós não podemos somar parcelas em períodos diferentes. Isso é um erro gravíssimo da questão, de forma muito respeitosa, e que ela deverá ser respeitada. Então, parcelas em períodos diferentes jamais poderão ser somadas. Aquela velha pergunta: quanto é R$100 hoje, mais R$100 amanhã? Essa conta não é possível. E olha, de um dia para o outro. Façam ideia, então, de ano para ano. Outra ideia que muitos, às vezes, no senso comum: comprei um carro de R$100.000, mas paguei 2 carros, que se você somar as parcelas todas, vão dar 200 mil e alguma coisa. Então, aí você menciona que pagou 2 vezes o valor do carro. Essa soma ela é indevida. Você não pode somar essas parcelas mensais para falar que você pagou 2 carros. Você pagou um carro só. Você pagou um carro só com juros. Foram parcelas sucessivas. Ok? Trago aqui do 7º ano, projeto Telares, ensino fundamental, Luiz Roberto Dante, autor conceituado. Olha o que tem na obra dele: porcentagem e juros, exatamente o que está no edital da Fundação Getúlio Vargas. Página 250, página 254. Né? Aí dos juros, é óbvio, eu tenho especificando aí o juros simples, o regime de juros simples e o regime de juros compostos. Está aí a referência do livro, caso vocês queiram, para reforçar o recurso. Então faz parte essa matemática que foi trazida do edital, é do raciocínio lógico matemático, é do ensino fundamental, porcentagem e juros. Relação alguma com a matemática financeira. Vou trazer aqui então do ensino médio agora, do ensino médio. Autor renomadíssimo, Gelsiese, esse volume único de matemática. Está lá, ó, porcentagem na página 180 e juros na página 188. Juros simples e juros compostos. Ensino médio é uma matemática financeira, óbvio, mas bem, vamos dizer, bem básica para o cálculo percentual e alguma relação ali de um cálculo com juros bem simples. Nada de equivalências de capitais, fluxo de caixa,
né, essa análise das alternativas de investimento, isso não está previsto aí no ensino fundamental nem médio. Até podemos ter obras que tenham bastante ênfase nisso, mas não faz parte do currículo mínimo, né, das normas que são aí estabelecidas, dos currículos, né, BNCC, enfim. Muito bem. Agora, uma situação que reforça muito ainda mais o recurso para essa questão. Veja só o conteúdo programático do concurso público edital número 1 de 2022, cuja prova ocorreu em 2023 para o cargo de auditor do Estado. Olha só a referência aí, um cargo muito parecido com o auditor fiscal da Receita Federal. É da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina. Veja, está lá, ó, matemática financeira, juros simples, juros compostos, valor real e valor futuro, que é o que menciona a questão, equivalência de capitais, empréstimo e investimento, avaliação de alternativas de investimento, taxas internas de retorno. Até não foi mencionado taxa interna de retorno na questão, mas a gente está utilizando ali a taxa interna de retorno, porque a gente está trazendo um dinheiro do valor futuro para o valor presente. E veja só, esse edital é de 2022, prova em 2023, recente. Olha só a questão 47, que menciona, e é bem parecida com a questão em debate. Ele menciona que um bem custa à vista 1.230, mas pode ser adquirido por meio de parcelamento em 2 parcelas mensais, iguais e consecutivas. Então, é muito parecida com o exercício, né? Tem a forma que é paga no ato da compra e a primeira e a segunda opção, né? A primeira prestação é paga um mês após a compra e cobrando juros de 5%. Então perceba que ele traz uma questão que é da matemática específica e o seu edital contempla isso. Então, totalmente pertinente. Veja a questão 51 da mesma prova, né? Um empréstimo de 60 mil, será amortizado em 4 anos, então bem similar à questão, né? Com juros compostos de 10%. Então, pertinente também, não vou entrar no mérito da questão, mas se você resolver, posso resolvê-la pelo fluxo de caixa, equivalências de capitais, enfim. Muito bem. Então, a questão anterior, ela deverá ser anulada se você faz todo esse embasamento e eu reforço aí para que você tenha uma condição bem interessante quando for fazer o seu recurso. Também você pode fazer a solução, né, onde você tem uma entrada chamada de E. Né, vou voltar lá na questão para que eu possa mencionar. Você, por exemplo, pode organizar a sua solução colocando o valor E para a entrada. Aí você, supondo que você pode somar, você vai de forma agora rigorosa, ou seja, se no texto, se na redação tivesse escrito que eu poderia somar as parcelas só para fazer uma análise subjetiva de comparação, se isso fosse possível, aí sim você pegaria 120 mil menos o E e dividiria por 2. E traria esse dinheiro para o presente, dividindo por 1,5, já que a taxa é de 50%, e a outra parcela de 1,5 ao quadrado. Essa conta, se você usar fração, fica bem mais simples. Uma fração de 3 meios, a outra de 3 quartos, ao invés de usar 1,5, ao invés de usar 1,5 ao quadrado, que é 2,25, você pode usar 3 quartos, que é 3 meios ao quadrado. E aí você faz uma equação aí básica, multiplica por 3 quartos ou 3 meios, ela fica mais limpinha e você encontra o valor que esse valor inicial, que seria então essa entrada, seria menor ou igual, para ser vantajoso, e não preferível, para ser vantajoso, menor ou igual que 30 mil. Mas para fazer essa solução, você deveria forçar essa situação. Se, no condicional, se na redação estivesse escrito que eu poderia, de forma subjetiva, somar essas parcelas até totalizar 120, e aí ele poderia, inclusive, não anular essa questão. Mas, infelizmente, nós já temos aí ou felizmente, obviamente, nós já temos uma extrapolação no conteúdo programado. Então, isso por si só já anula a questão. Perfeito? Então, você pode argumentar da forma que achar coerente
e comente no vídeo, né, para que a gente possa debater se essa discussão ela é louvável, eu aprendo com vocês, né, e também gosto de apresentar uma situação bastante rigorosa. Como professor e educador, eu sempre prezo pela redação correta da questão, né? A gente tem que ter uma redação muito precisa para que não fira, ou seja, o concurso não seja ferido, a isonomia dele. Todos os candidatos deverão ter a mesma igualdade para fazer as questões. Perfeito? Então essa é a 21. Vamos finalizar com a 22, que ela é bem curta. A gente pode explorar ela bem rápido, porque ela está bem grosseira a forma que foi redigida. A questão é a seguinte: um quadrado tem lado igual a 8. O número máximo de circunferências de raio 1, que podem ser postas no interior do quadrado, de modo que o centro da circunferência estejam todos sobre a mesma diagonal do quadrado, é igual a 8, 7, 6, 5 e 4. Veja, é um problema envolvendo raciocínio lógico e problemas específicos de geometria. Está previsto lá no edital, então não extrapola o conteúdo programático. A FGV trouxe o gabarito oficial sendo letra C, e eu discordo, né, de forma muito respeitosa, jamais será a letra C, pelos argumentos que eu vou apresentar a partir de agora. Então veja uma solução para essa questão. Uma solução, desde que a redação estivesse ali, que essas circunferências fossem não secantes, ou no máximo ali tangente, como eu estou desenhando, se elas não pudessem ter interseção, se elas não pudessem ser secantes, como eu tenho a diagonal do quadrado, que tem lado 8, a diagonal é 8 raiz de 2, raiz de 2 é aproximadamente 1,4142, vamos pegar só duas casas decimais. 8 vezes 1,42, ou 0,42, é 11,31. Veja, 11,31 eu consigo colocar 5 circunferências, que vai dar ali um total de 10 unidades. Ele não mencionou unidade, né? Então vamos pensar aí, 10 está dentro, ou seja, é menor do que 11,31. É o máximo que eu consigo, porque se eu colocar mais uma, de forma que elas fiquem tangente e os seus centros estejam nessa diagonal, de fato, aí sim eu conseguiria 6, mas é impossível conseguir 6. Então, esse gabarito ele já está errado, ele deveria ser modificado, mas nós vamos tentar fazer a anulação da questão, e essa seria a situação mais coerente. Muito bem, então, pensando nessa situação, veja, você poderia, né, olhando o candidato, poderia, então marquei ali 5, né, seria uma proposta de gabarito, desde que você tem que colocar na redação. Se, no condicional, se estivesse escrito que as circunferências deveriam ser não secantes ou no máximo tangente, aí sim seria o gabarito 5, letra D. Mas veja, um candidato ele poderia ter uma interpretação que, dentre as alternativas propostas, ele poderia pensar, olha, eu consigo no máximo 8. Ele iria marcar a alternativa 8, porque ele consegue deixar essas circunferências de forma que elas sejam secantes, e isso não está na redação da questão. Então, 8 seria também um gabarito, 7 também seria. Então, perceba, existem várias formas de interpretação. Então, existe uma ambiguidade muito grande nessa questão, devido à falta de clareza e também à falta de especificação ali que as circunferências deveriam ser não secantes. Acredito que foi isso que o examinador, quem elaborou essa questão, pensou. Eu vou para uma solução mais ampla. Veja, existem infinitas circunferências que podem ser colocadas ali enfileirado. Eu vou mais longe. Eu poderia colocar uma circunferência dentro da outra, ou seja, elas sempre serem concêntricas. E ele não mencionou isso. Mas eu vou trazer aí aquelas onde eu pego aí várias circunferências secantes, infinitas, né, porque eu estou diante ali de uma medida 11,31, né, que é uma medida dentro dos números reais, e aí eu tenho infinitos pontos, vamos dizer, infinitos centros. E aí a resposta para essa questão deveria ser infinita circunferência, da forma que está redigida. Perfeito? Com isso a gente finaliza essa apresentação. Espero que eu contribui de alguma forma nessa discussão. E é muito importante que você leve para o seu recurso todas essas argumentações, inclusive possa até acrescentar. Se você tiver alguma
algum material para acrescentar, coloque aí nos comentários. Esse debate é bastante interessante para mim e para vocês também, ok? Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.